Voltamos agora à análise. Estes dados das exportações são animadores? São muito positivos e é, aliás, o caminho que o país deve prosseguir. Este é um caminho que acontece em 2012, felizmente aconteceu também em anos anteriores, onde basicamente nós reduzimos a nossa dependência externa e por essa via pagamos as dívidas, a nossa dívida, onde Portugal está fortemente exposto. Obviamente que eu ainda esta manhã, para esta conversa, tive a oportunidade de olhar para os dados da agricultura e, sobretudo, perceber um bocadinho que a nossa balança comercial ainda é hoje deficitária, mas que caminha para uma situação de autossustentação, ou seja, a autossustentação hoje está nos 70%, espero sinceramente que provavelmente pela competitividade dos nossos produtos possamos, no fundo, crescer este valor. Há outros domínios onde somos claramente superavitários, designadamente na atividade turística e todas as sub-áreas em que estamos relacionados. As perspectivas são, apesar de tudo, animadoras e, portanto, acho que este é claramente um filão que o país, agentes públicos, iniciativa empresarial, deve prosseguir, ou seja, ser cada vez mais competente na produção de bens e serviços, diversificar os mercados, a peça aponta nesse sentido, e isso é positivo. Há hoje espaços no mundo onde claramente a atividade económica acontece de forma clara e evidente, Brasis, Rússias, Índias e Chinas, onde Portugal está a dar em determinados domínios os primeiros passos. É importante também olhar para o domínio europeu, onde Portugal, enfim, coloca grande parte da sua vocação exportadora. É importante, no fundo, que este equilíbrio, esta relação entre exportações e menos importações vá acontecendo, porque isso gera excedentes esses que depois são, no fundo, responsáveis por reduzir o nível de endividamento. Uma das questões também aqui, que até o Bernardo acabou de referir, é precisamente esta de Portugal diversificar os mercados para onde exporta e alastrar-se mais a outros mercados fora da União Europeia. Isso é muito importante, ainda para mais numa altura em que os nossos principais parceiros não estão muito bem de saúde, não é? Espanha, eu diria que a notícia positiva, é bastante positiva, e que bem precisamos de notícias positivas, tem uma dupla componente. Tem, em termos quantitativos, o seu aumento, e tem a diversificação. É realmente muito importante porque torna-nos menos dependentes de parceiros estratégicos, o que aliás tem acontecido no passado. Nós temos valores de exportação muito, eu diria, conexionadas ou ligadas a poucos países. Quanto mais alargarmos, o risco diminui, porque havendo uma crise, ainda que seja uma crise generalizada, poderão não estar todos na mesma situação, o que é uma vantagem. Mas ainda sobre as exportações, deixe-me só sublinhar um ponto. Eu julgo que é importante que as exportações sejam uma aposta estruturante, que não seja uma coisa de 1, 2 ou 3 anos, que seja algo para manter, independentemente do governo, que seja algo para manter. E, portanto, isso exige algumas reformas estruturais. Exige, nomeadamente, uma mão de obra mais qualificada. Existe também a identificação estratégica do que é que nós queremos fazer em termos de exportações. Produtos, que setores, que áreas nós queremos tornar-nos os melhores. Porque nós temos capacidade para nos tornarmos, em muitos casos, os melhores do mundo. Há áreas em que nós podemos ser bastante fortes. E, portanto, eu julgo que essas áreas que ainda estão por explorar. É toda essa identificação, é todo esse trabalho de 5, 10, 15, 20 anos que está por identificar, está por planear, na minha opinião. Os números são positivos, olhemos para eles e agora, na minha opinião, lancemos as bases para que seja um trabalho irreversível. Avançamos agora para a questão do ano de pedido de ajuda externa que fez na sexta-feira passada. Tivemos relatórios quer da Comissão, quer do FMI, relatórios ligeiramente diferentes, com o FMI a ser um bocadinho mais pessimista e a deixar aqui a porta aberta a medidas de curto prazo que, no fundo, estimulem quer o crescimento, quer também o emprego. Será que a porta agora está aberta para que o Governo tome estas medidas? Deixe-me começar por dizer-lhe que eu acho que um ano depois Portugal tem uma imagem externa bastante diferente do que tinha há um ano atrás. Melhor ou pior? Bastante melhor. Uma imagem de credibilidade, estamos a cumprir, os números apontam para 75% das medidas já terem, enfim, que deveriam ser executadas, terem sido cumpridas e, portanto, temos bons indicadores. Evidentemente que é preciso mais. E eu, quando digo é preciso mais, não é necessariamente mais austeridade. É preciso lançar algumas reformas estruturais. E uma das reformas estruturais, e que responde um pouco àquilo que me estava a perguntar, é que nós precisamos de reformular mesmo o Estado. Nós estamos numa situação e vamos manter numa situação de grave recessão e é um bom momento, enfim, todos são bons, mas este é especialmente bom momento para nós lançarmos um debate, identificarmos e decidirmos rapidamente
que Estado queremos. Queremos um Estado regulador, queremos um Estado prestador. Que Estado queremos e que Estado podemos ter. Porque o Estado queremos, enfim, se calhar todos estaríamos de acordo, que era pagar menos impostos e que eles nos fizessem quase tudo. Mas o dinheiro, infelizmente, não se multiplica, não há ainda o milagre da multiplicação do dinheiro e, portanto, o dinheiro é nosso, é dos contribuintes. Nós não temos capacidade de pagar mais, temos uma altíssima carga fiscal, com pouco aproveitamento, ou cada vez mais diminuto aproveitamento dos serviços que são prestados pelo Estado e, portanto, julgo que é urgentíssimo que se responda que Estado queremos e que Estado podemos ter. E depois disso, então, incitar as reformas. E são algumas dessas matérias que eu acho que este ano ainda estão atrasadas e que são de grande importância. Um ano depois da Troika. Deixa-me dizer, eu aqui não sou tão otimista como o Luís. E, infelizmente, há pouco a peça da Egan Jones relativamente à situação nacional evidencia ainda uma fundada preocupação. Se é verdade que, do ponto de vista das medidas impostas pela Troika, e podemos discutir a questão da soberania e saber se um Estado mesmo intervencionado é mais ou menos soberano, o que é facto é que, em termos de economia real, a situação é particularmente difícil. Uma taxa de desemprego a rondar os 15%, com tendência para subir até o final do ano, uma recessão económica profundíssima, dizer um pouco que as taxas de juros da nossa capacidade de endividamento melhoraram um pouco, mas são resultado um pouco também de que quem compra essa dívida é alguém que faz parte de quem nos emprestou o dinheiro, nomeadamente o Banco Central Europeu. O que é importante e, sobretudo, é que, de facto, medidas muito claras de apoio à economia, de recolocação das nossas exportações possam, efetivamente, acontecer e, nesse particular, eu penso que o Estado não pode estar única e exclusivamente muito focalizado na redução de custos, é, sobretudo, responsável por passar esperança, Acha que para que os empresários possam continuar, no fundo, a investir. Vai tornar as coisas mais simples nesse sentido, fazer com que o Governo tome alguma medida para crescimento? Eu acho que é essencial que o Governo, no fundo, não se concentre exclusivamente na componente orçamental e financeira, muito da responsabilidade do Ministro Gaspar. É importante que a economia, no fundo, possa dar um ar da sua graça e, sobretudo, que as pessoas, os empresários, aqueles que têm, no fundo, a capacidade e disponibilidade para investirem aquilo que é seu, aquilo que, no fundo, resulta das dinâmicas económicas, possa, de facto, acontecer. O país necessita dessa esperança para que esta realidade, este flagelo do desemprego, que hoje está em 15%, certificado, classificado, mas que sabemos bem que no quadro da economia paralela possa, de facto, ter uma dimensão muito grande, possa verdadeiramente ser o motor da nossa esperança. Muito obrigada, Bernardo Trindade, Luís Gonçalves da Silva, pelas vossas presenças e análise nesta edição das 12.